força sobre-humana, poderes sobrenaturais e a incrível habilidade de voar. Por toda a história, a humanidade contou histórias inacreditáveis sobre deuses e super-heróis. Mas ansiamos por esses poderes extraordinários por outro motivo mais profundo. Implantado em nosso DNA, há um desejo de nos tornarmos como deuses, seja voando pelos ares, nadando no oceano ou subindo até as estrelas. Os humanos são criados à semelhança dos deuses. Então somos parte deles. Se os chamados deuses tinham poderes incríveis, também temos eles dentro de nós. As histórias antigas de reis e heróis semelhantes aos deuses teriam origens em outro mundo? Sabemos hoje que muitos dos poderes sagrados dados a reis da antiguidade eram mais que tecnologia que o homem recebia de Deus. Sabemos que era provavelmente extraterrestre. Milhões de pessoas no mundo todo acreditam que nós fomos visitados no passado por seres extraterrestres. E se for verdade? Será que alienígenas antigos ajudaram a moldar nossa história? Isso ajuda a explicar nosso fascínio contínuo pelas histórias de deuses e heróis. Grécia, Ilha de Creta. No planalto de Lacite, mais de 800 metros acima do nível do mar, fica a caverna de Dictyon. Esse complexo extenso de cavernas tem quase 4 quilômetros quadrados e descobertas arqueológicas mostram presença humana datada de 6.000 anos atrás. Historiadores acreditam que os primeiros habitantes da área viviam dentro da caverna. E de acordo com a lenda, suas várias câmaras um dia foram lar de um ser de outro mundo. Zeus, o deus grego do trovão. Na mitologia grega, Zeus é filho de Cronos, rei da primeira geração de deuses, conhecida como Titãs. O pai de Zeus, Cronos, não fica muito feliz em ter um filho porque ele soube de uma profecia que um de seus filhos o destituiria. Então, assim que seus filhos nascem, ele os engole. Sua mãe, Rhea, esposa de Cronos, fica consternada. Então, ela enrola uma pedra em panos e dá a Cronos para que ele engula. Assim, esconde Zeus numa caverna e ele cresce lá. Na Teogonia, o poeta do século 8 a.C., Hesíodo, diz que a caverna em que Zeus foi escondido ficava numas montanhas, especificamente perto da cidade de Lictos, onde fica a caverna Dictyon. Mas as semelhanças entre essa caverna e a caverna de Zeus descrita na mitologia grega vão bem mais adiante. Os antigos dizem que quando falam sobre mitologia, eles falam sobre eventos não registrados de seu passado. De acordo com os mitos gregos, o menino Zeus foi alimentado por uma mistura de mel e leite das tetas de uma cabra. Por volta de 1900 d.C., uma câmara da caverna de Dictyon foi identificada pelos locais como o local de nascimento de Zeus. Quando os arqueólogos foram lá, descobriram um altar com os restos de várias oferendas religiosas, entre elas, mel e leite de cabra. Esses restos datam de 4.000 anos, o período exato em que as antigas histórias gregas aconteceram. A questão é se é uma coincidência que as escavações modernas tenham encontrado restos nessa caverna que batem com aquelas descritas na mitologia grega.
Também foram encontrados na caverna Dictyon vários artefatos datados do período no qual teria sido a infância de Zeus, de acordo com as histórias gregas. Entre eles havia fragmentos de uma inscrição com um hino dedicado especificamente a Zeus. A caverna Dictyon seria a caverna descrita na Teogonia? E se o local verdadeiro da mitologia grega existe, os personagens e eventos legendários podem ser baseados em fatos históricos? Nós pensamos na mitologia como algo que foi inventado. Mas, observando os gregos antigos, vemos que eles acreditavam que a Guerra dos Titãs tinha acontecido, que foi uma guerra lutada nos céus, pelas deidades. Na mitologia grega, a Guerra dos Titãs é uma batalha celestial travada entre Zeus e seus irmãos, os deuses olímpicos, contra seu pai, Cronos, e os Titãs. Os deuses olímpicos que foram vitoriosos na batalha eram deuses adorados pelos antigos gregos. Mas, de acordo com os teóricos dos antigos astronautas, esses seres semelhantes aos humanos podem ter sido algo além de divinos. E essa guerra mítica pode ter sido um evento histórico. Para apoiar sua teoria, eles apontam para a existência de mitos e histórias semelhantes contadas por diferentes culturas, espalhadas pelo mundo. Quando se tratam de guerras entre deuses, a Grécia não está sozinha. Temos a mesma coisa em Ragnarok. Na mitologia norueguesa também existe a ideia de que os deuses lutaram entre si. Também há histórias de sumérios, babilônicos e hititas que dizem que houve guerras entre os deuses. Vemos a mesma história dos titãs sendo destituídos por novos deuses nos épicos sumérios de Anunnaki, que chegaram a nós como a cultura original no antigo Iraque. Então há semelhanças quando falam de uma raça de seres que travou uma batalha entre si pelos direitos a várias regiões da Terra. O que poderia explicar as semelhanças entre antigas histórias de guerra que emergem em todo o mundo? Elas descreveriam os mesmos eventos históricos? E se há uma base histórica para lendas e histórias, o que isso nos diz sobre os incríveis poderes e armas supostamente possuídos pelos deuses? É bem possível que a Batalha de Titãs, conhecida dos tempos gregos, fale de uma época mais antiga de extraterrestres em um tipo de batalha. Os antigos deuses gregos tinham capacetes que os tornavam invisíveis. Eles tinham placas no peito que os tornavam impenetráveis às armas dos inimigos. Tinham tridentes que atiravam raios. Tinham sandálias com asas que davam a eles o poder de voar. Esses são exemplos profundos de uma tecnologia alienígena antiga que os deuses gregos possuíam. Se deuses e monstros míticos existiram, seriam seres extraterrestres, como acreditam os teóricos dos antigos astronautas? E isso ajudaria a explicar a grande e duradoura popularidade dos deuses, dos titãs e dos chamados super-heróis na cultura popular de hoje. Os personagens e super-heróis vêm de tantos lugares diferentes. Muito disso é retirado da mitologia e da literatura, porque são linhas de pensamento tão fortes e tão familiares que se tornam arquétipos de todos os tipos de heróis. As histórias existem em parte porque queremos sonhar com esses poderes. Queremos imaginar o que seria possível se tivéssemos um domínio ilimitado. Vemos quantidades intermináveis de filmes e séries que dizem que entre nós há um grupo de pessoas que são mais do que humanas, super-humanos, e que de alguma forma essas pessoas nasceram assim, ou alguma coisa aconteceu a elas que desencadeou isso. Mas basicamente a mensagem subconsciente é de que nós somos capazes de nos tornarmos deuses. Implantado em nosso DNA, há um desejo de nos tornarmos como deuses, seja voando pelos ares, nadando no oceano, correndo muito ou subindo até as estrelas.
Por que os seres humanos são tão atraídos por histórias sobre seres com habilidades e tecnologias superiores? Eles procuram algo maior e mais poderoso fora de si mesmos? Ou talvez dentro? Na mitologia grega, o Titã, Prometeu, geralmente leva o crédito da criação dos seres humanos a partir de materiais básicos encontrados na Terra. Prometeu brincava com a lama e fez figuras com ela. Atena ficou fascinada com isso e insuflou vida nelas. A leitura cética é dizer que ele queria alguém para adorá-lo, como as pessoas adoravam Zeus. Ele nos criou à sua imagem e nos deu talentos, cultura, tecnologia, remédios e nos fez ser o que chamamos de seres humanos. Zeus percebeu que não poderia destruir esses seres, mas poderia limitar suas capacidades, restringir suas habilidades e impedir que eles fossem semelhantes aos deuses. É como se os extraterrestres quisessem impedir que tivéssemos toda a tecnologia que eles tinham. Em outra versão da história, Prometeu teria roubado a chama do raio de Zeus para dar o fogo aos humanos. Quando falamos de um Deus que dá o fogo ao homem, percebemos que esse não é um Deus, que é um ser supremo, mas claramente outro, um alienígena da antiguidade. Nós buscamos, em toda a história, adquirir os poderes dos deuses. Mas a questão é, de onde se originam todas essas histórias? E a resposta é bem simples. Elas vêm do contato extraterrestre em nosso passado remoto. Os humanos poderiam mesmo ser criação de seres alienígenas com poderes extraordinários? Temos um desejo subconsciente de nos reconectarmos com os chamados deuses do nosso passado, nos tornando mais parecidos com eles através de avanços na tecnologia. E isso explicaria as origens de antigas histórias de deuses e heróis que supostamente possuíam poderes extraordinários? Talvez a resposta possa ser encontrada perto do vale grego de Fócida, examinando a lenda do oráculo de Delfos. Lídia, 716 a.C. Giges, um pastor a serviço do rei Cantaulis, se torna um improvável sucessor ao trono desse antigo reino na atual Turquia. Mas a história de como esse modesto servo passou de pastor a rei é tão fantástica que muitos estudiosos e historiadores a consideram apenas um mito. Giges está no campo e há um terremoto muito forte. Ele vê uma caverna aberta, entra nela e encontra um anel de ouro. Ele entra naquela câmara que é como uma tumba, onde ele vê um corpo com uma joia nele. E ele pega aquele anel porque ele é pobre. Ele põe o anel e descobre que ele lhe dá o poder de ser invisível. Ele tem o tipo de poder que um deus teria e ele usa bem. Na verdade, é questionável o modo como ele usa. Ele pensa num plano. Da próxima vez que for visitar o rei, ele leva o anel consigo, fica invisível, seduz a rainha, mata o rei e depois toma o palácio. O que temos aí é uma lenda com várias partes. Não temos apenas a história do fato de que alguém no passado tinha um manto de invisibilidade, mas que ele não criou isso. Foi um legado de uma raça que tinha enterrado seu morto e junto a ele havia artefatos que eram tecnológicos. De que tipo de amuleto mágico ou tecnologia estamos falando aqui? Esse seria o Anel dos Deuses, descrito pelos antigos sumérios como o Anel da Soberania Cósmica? De acordo com a lenda, uma guerra civil sangrenta veio após a morte do rei Candaules. Ela terminou quando Giges conseguiu a aprovação para estar no trono do oráculo de Delfos, uma sacerdotisa misteriosa, cujas profecias diziam vir diretamente do deus grego Apolo. O oráculo de Delfos, seja uma
profeta ou uma vidente tinha relação direta com o ser extraterrestre. O ser extraterrestre se comunicava através da sacerdotisa, que interpretava aquilo para a linguagem que as pessoas pudessem entender. Mas foi mesmo um deus quem endossou o reinado de Giges? Ou seria Apolo, filho de Zeus, um extraterrestre, como dizem os teóricos dos antigos astronautas? Seria talvez o mesmo extraterrestre que levou Giges a encontrar o anel que permitiu que ele obtivesse poder? E se foi, esse seria um exemplo de alienígenas dando poderes de deuses a um humano para que cumprisse um plano na Terra. Quando eu leio histórias como a de Giges de Lídia, que encontrou esse anel que deu a ele a capacidade de se tornar invisível, eu penso em duas coisas. A primeira, seria só uma fantasia ou seria outra referência que descreve uma tecnologia incompreendida? Porque hoje, pesquisadores da Universidade de Duke estão tentando desenvolver um manto da invisibilidade. O professor de engenharia da Universidade de Duke, David R. Smith, é diretor do Centro de Metamateriais e Plasmônica Integrada. Na última década, Smith e sua equipe trabalham na criação de metamateriais, ou materiais artificiais que não são encontrados na natureza. Assim como um pedaço de vidro pode controlar a trajetória da luz, Smith provou que certos materiais feitos pelo homem podem ser construídos para tornar invisíveis os objetos. Bom, isso que eu tenho aqui é um exemplo de um metamaterial. É um monte de peças de placa de circuito, todas cortadas e reunidas. Nas placas de circuito, há pequenas peças de cobre que são microcircuitos, e cada um deles tem certa resposta à radiação eletromagnética. A combinação desses padrões, junto à forma, nos dão o que podemos chamar de manto de invisibilidade. A ideia por trás do manto é de que ele mantém invisível o que tiver dentro e que ele também fique invisível. Atualmente, o equipamento só faz desaparecer objetos em frequências de micro-ondas. Mas o Dr. Smith acredita que em breve essa tecnologia poderá tornar objetos invisíveis ao olho humano. Só nos últimos 2 anos, houve experimentos que mostraram algumas ideias de cobertura que funcionaram no espectro visível, o vermelho, verde e o azul. Esses experimentos estão sendo feitos agora. Em algum momento teremos mantos de invisibilidade que cobrirão humanos. Acho que vamos chegar lá porque a ciência e a ciência especulativa caminham de mãos dadas. A ciência cria um ponto de base e a ciência especulativa leva adiante para o futuro. E é assim que a tecnologia avança. Um verdadeiro manto de invisibilidade? Apesar de ainda em desenvolvimento, pesquisadores no Japão projetaram um sistema de camuflagem óptica que faz com que um material especial que reflete pareça desaparecer, incluindo a pessoa que o veste. Ele nos aproxima de um manto de invisibilidade, como aquele descrito na história de Giges. Isso significaria que outros equipamentos da fantasia, como tapetes voadores e varas mágicas, são também baseados na ciência. E se forem, eles podem ter sido usados num passado distante, talvez nas mãos de visitantes extraterrestres. Só porque nós estamos trabalhando nessas tecnologias hoje, não significa que nós somos os primeiros. Porque encontramos várias referências em textos antigos que descrevem artefatos com os quais se podia ficar invisível. Muitas das nossas histórias lidam com o fato de que aquilo que dizemos ser mágico podia ser ciência em um outro tempo. Se histórias lendárias como a do rei Giges podem ser reais, o que elas sugerem sobre outras histórias fantásticas de deuses e titãs? Hersalik, Turquia. Nesse sítio arqueológico estão as ruínas de Troia, um lugar um dia considerado por cientistas como apenas um mito.
até que Heinrich Schliemann desencavasse seus restos em 1871. Aqui, no século XII a.C., a antiga cidade grega foi o centro da Guerra de Troia. Uma batalha grega descrita na Ilíada de Homero. De acordo com o poema épico, a deusa Atena dá ao rei Diomedes o poder da visão divina durante a guerra para que ele pudesse enxergar como os deuses. Atena desce e quer ajudar os gregos, então encontra Diomedes e diz: eu vou ajudá-lo. O que vou fazer é retirar toda a névoa de seus olhos. E você, como ser humano, não sabe o que está havendo. Você só vê a batalha. Mas assim que eu retirar essa névoa, você vai poder ver o que está havendo. Junto à batalha que acontece, há deuses lutando. O rei Diomedes vê que Ares, o deus da guerra, está lutando com seu inimigo Heitor. E ele não deveria usar essa visão para atacar os deuses, mas é exatamente assim que ele a usa. Outra questão nisso é, se os humanos realmente tinham isso, eles eram super-humanos como queremos nos tornar? Ou eles tinham tecnologia que permitia que fizessem esse tipo de coisa? Diomedes e o poder dos deuses da supervisão podem ser vistos como pura fantasia. Mas a visão aumentada também se torna uma realidade graças aos avanços da tecnologia espectrométrica. Espectrômetros são aparelhos usados para medir as propriedades da luz num campo do espectro eletromagnético maior do que o visível a olho humano. E hoje, assim como desenvolvemos artefatos de cobertura, também desenvolvemos tecnologia para ver através das coisas. A tecnologia é regida pelas necessidades de uma sociedade, mais do que qualquer outra coisa. Mas os mitos têm a força de nos inspirar e representam uma parte da imaginação necessária para pensarmos a próxima geração de tecnologias. Se eu sonho que posso ir a uma outra galáxia, mais cedo ou mais tarde eu vou a uma outra galáxia. Somos crias dos deuses e todas essas coisas estão em nossos cérebros. Achamos que somos muito poderosos, em prática não somos. Mas temos tecnologia para desenvolver o poder, porque somos filhos dos deuses. A tecnologia seria a nossa maneira de nos reconectarmos com os deuses. Os chamados deuses nos negam seus superpoderes como maneira de motivar nossas imaginações e conquistas tecnológicas. Talvez maiores evidências possam ser encontradas nos céus, numa cerimônia mexicana que comemora encontros da vida real com visitantes alienígenas. Veracruz, México. 5 homens em vestes cerimoniais sobem num poste de 30 metros. Estando no topo, um deles faz uma dança sagrada enquanto toca uma flauta e um tambor em cima de uma plataforma. Os outros 4 homens se atiram. É um ritual conhecido como La Danza de los Voladores, a dança dos voadores. O ritual consiste no líder no topo do poste, uma pequena plataforma, e os 4 voadores enrolam um cabo no poste, depois se atiram e voam em torno dele em forma de pirâmide, em ordem perfeita, sincronizada. É uma coisa assustadora e ousada. Eles representam os pássaros, representam os 4 pontos cardeais, representam os elementos. É muito simbólico e mítico, é um ritual poderoso. O povo Totonac, que pratica essa cerimônia hoje, diz que essa é uma dança inventada há 500 anos como um pedido aos deuses para que terminasse uma grande seca. Mas teria esse antigo ritual origens diferentes? Talvez de outros mundos? O que acontece com os voladores é, na verdade, 100% mitologia viva. Uma coisa que descreve e ilustra diante dos nossos olhos a descida dos deuses muito tempo atrás.
O motivo da descida dos deuses do céu é uma das histórias mais antigas. Se você ler o Antigo Testamento, vai ver a história dos filhos de Deus que desceram do céu, viram as filhas dos homens e criaram uma raça de gigantes. No livro do Gênesis, Jacó vê uma escada que alcança os céus e de onde descem e sobem anjos. Jesus, no Evangelho de João, descreve uma abertura dos céus que chega até os filhos dos homens. De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, o ritual dos voladores é uma representação de um encontro com visitantes alienígenas no passado distante. Eles acreditam que extraterrestres desceram nos topos das montanhas da região de Paipa, no Peru, por volta do ano 500 d.C., deixando sua nave e descendo a Terra em círculos espirais. O ritual dos voladores era muito tecnológico. Esses seres desciam do céu e o círculo significava a chegada dos deuses. Nessa história dos deuses voadores ou deuses que descem, qual é a origem? Nossos ancestrais viram alguma coisa. Senão, por que se atirariam de um poste de 30 metros do nada só para imitar um pássaro? Os pássaros não são tão importantes. Alguma coisa muito significativa aconteceu. Um encontro alienígena poderia ter inspirado o ritual dos voladores? E o povo Totonac, que criou essa cerimônia, estaria tentando imitar o poder de voo dos antigos deuses? Como maiores evidências de que os antigos humanos podem ter encontrado visitantes alienígenas equipados com o poder de voar, teóricos dos antigos astronautas apontam vários artefatos e estátuas que representam deuses. Um exemplo desses é o deus maia Amun-Ra, conhecido também como deus abelha voadora. O outro é um deus proeminente na cultura mesoamericana, a deidade alada Quetzalcoatl. Os mesoamericanos acreditavam na serpente emplumada Quetzalcoatl, que vinha do céu trazendo sabedoria, dando força aos ventos e influenciando tudo o que acontecia na vida diária dos maias. Na verdade, eles olhavam para o céu procurando respostas para tudo, desde quando plantar milho até quando entrar em guerra. Eles acreditavam que todas as respostas do universo vinham dos céus e tentavam relacionar isso às suas vidas diárias. Registros antigos estão cheios de exemplos fantásticos de deuses voando por aí. Eles eram os antigos alienígenas e os humanos viam a grande capacidade desses deuses. A meu ver, por sermos filhos dos deuses, sermos crias dos deuses, o que os humanos sonharem, o que os humanos pensarem, um dia foi realidade no passado, ou será realidade no futuro. 31 de julho de 2003. Canal da Mancha. Felix Baumgartner se torna a primeira pessoa a cruzar o canal de 35 quilômetros em queda livre, usando uma asa especial feita de fibra. Mas o ousado austríaco é só um dos muitos que usaram wingsuits para simular o voo numa queda livre. Uma wingsuit é basicamente um macacão que você põe por baixo do equipamento e ele é feito para fazer você voar quando sai do avião. O material infla debaixo dos seus braços, entre suas pernas e cria um aerofólio que flutua no ar. É uma sensação incrível, porque você é o piloto e o avião. É a liberdade total. Você tem a sensação de estar voando. Apesar de estar caindo, você usa o ar para manobrar o corpo. E a wingsuit ajuda a percorrer uma área maior enquanto desce. Algumas pessoas passaram da média de queda de 2 para 1. Por exemplo, 3 para 1 significaria que a cada metro
que você desce, você vai 3 metros adiante. Tem uns caras hoje que voam com asas presas nas costas. Eles se atiram de aviões. E alguns têm até motores de foguetes presos neles. Eles basicamente se tornaram aviões. Agora, imagine mostrar isso a alguém de 100 anos atrás. Essa pessoa ficaria completamente abismada com o que veria. E não entenderia que há uma tecnologia envolvida nisso. Só usando nosso próprio corpo não podemos voar. Nós não temos asas, mas claro, temos a fantasia e a tecnologia para desenvolver asas para podermos voar. A tentativa de voar tem sido uma das maiores buscas em toda a história da humanidade. Por quê? Porque com um voo você pode, supostamente, chegar ao reino dos deuses. Desde o mito grego antigo de Ícaro, que fez asas de penas e cera, até os ousados modernos como Felix Baumgartner, os seres humanos são fascinados e muitas vezes frustrados por seu desejo de voar. Mas os pássaros serviram mesmo como inspiração à humanidade? Ou foi outra coisa? Talvez algo extraterrestre? E se os visitantes antigos podiam voar, que outros poderes eles poderiam ter? E que habilidades o homem antigo pode ter tido e perdido? Talvez a resposta possa ser encontrada não nos céus, mas nas profundezas do mar. Cabo Sunion, Grécia. No alto de um promontório, cercado em 3 lados pelo mar, estão as ruínas do templo de Poseidon, construído em 440 a.C. O segundo filho do rei titã Cronos, Poseidon foi adorado por toda a Grécia, quase tanto quanto seu irmão mais jovem, Zeus. Poseidon era o deus do mar. Ele também era o deus dos terremotos e dos cavalos. Quando Poseidon estava de bom humor, ele criava novas terras fora do mar, dava águas calmas a bons viajantes. Quando estava de mau humor, ele destruía navios e fazia tempestades. Poseidon reina sobre o mar. O mar é visto como um lugar onde vivem pessoas. E quando ele sai desse lugar, anda numa carruagem espetacular, de água, levada por golfinhos e carrega um enorme tridente. Na mitologia grega, Cronos come todos os seus filhos, menos Zeus, que um dia resgata seus irmãos, incluindo Poseidon, da barriga de seu pai. Era preparada uma poção que fazia com que ele vomitasse todos os irmãos de Zeus e eles se tornavam os deuses do Olimpo. Mas os teóricos dos antigos astronautas acreditam que esse mito grego é uma metáfora de um evento extraterrestre. Eles acreditam que a noção dos deuses serem vomitados da barriga de seu pai, na verdade, descreve alienígenas em motim sendo expelidos da nave-mãe. Qualquer um que seja engolido por uma criatura viva não poderá sobreviver por 3 dias. Ele vai morrer de sufocamento e vai começar a se decompor. Então o que existia aí não era uma criatura, mas outra coisa. Podia ser um objeto claramente feito à mão humana ou de origem extraterrestre. Aconteceu um motim. Alguns dos extraterrestres fizeram sexo com fêmeas, com mulheres terráqueas maravilhosas. Eles não podiam fazer isso. Um dos extraterrestres, que não podia voltar à nave-mãe, se chamava Poseidon. Poseidon se apaixonou pela linda garota humana e a engravidou. Poseidon se casa, tem um filho e tem até netos. Há toda uma casta de ninfas do mar. Todos eles supostamente vivem nesse lugar. Poseidon tinha o poder sobre o lugar profundo e desconhecido. Se olhar para o mar, você vê uma superfície e sabe que tem um mundo abaixo que sugere poderes além daqueles que os olhos podem ver.
Entre as criaturas míticas associadas a Poseidon, há os Telkines, uma raça de crianças peixes avançadas. Esses seres parecidos com os humanos podem viver tanto dentro quanto fora d'água. Eles são mestres na tecnologia e se parecem com os deuses peixe da antiga Suméria, que trabalhavam para Enki, o grande deus da alquimia, da tecnologia e da metalurgia. Os Telkines também estão num território obscuro, entre deuses, humanos e monstros. Eles são um tipo de figura que não são deuses, mas que parecem seres humanos. Há uma história na versão romana de Zeus, Júpiter, de que ele tentou destruí-los. Mas não sabemos se eles foram mesmo destruídos, mas isso deve ter ocorrido por causa de sua relação com a magia. Na lenda grega, os Telkines eram metalúrgicos. Eles teriam criado o tridente mágico de Poseidon e também as primeiras estátuas de bronze dos deuses do Olimpo. De acordo com alguns historiadores, os Telkines podem não ter sido criaturas mitológicas, mas seres que realmente existiram. Havia um povo chamado de Telkines. Há evidências desses seres. Eles eram antigos gregos com tarefas e trabalhos específicos, como a metalurgia, a lida com ferragens. Então, você vê que um ser como um Telkine pode não ser um ser somente mitológico, mas ter existido de verdade. A maneira como vemos os gregos e os romanos antigos seria a maneira como eles viam as histórias que são contadas na Ilíada. Temos as histórias dos Telkines, que podiam sobreviver debaixo d'água por uma quantidade de tempo ilimitada. Agora, como isso seria possível se você não tivesse acesso a algum tipo de tecnologia? Uma empresa israelense atualmente está desenvolvendo um sistema de guelras artificiais humanas que permitem a retirada de oxigênio da água sem a necessidade de tanques. Você pode ficar debaixo d'água por um tempo ilimitado. Toda a tecnologia que descobrimos hoje é, na verdade, coisa antiga. Já estava por aqui. Os mitos dos antigos gregos podem ser baseados em eventos reais? Os Telkines eram humanos que possuíam habilidades como as dos deuses. E esses poderes seriam tecnologia alienígena mal compreendida? Talvez as respostas possam ser encontradas não no passado, mas no presente. Os tempos modernos avançam na ciência e na tecnologia e nos dão talvez a maior evidência de que não estamos sozinhos. A habilidade de voar, de se manter debaixo d'água e de viajar pelo espaço explorando o universo. Numa época, essas ideias foram vistas como impossíveis, consideradas mera ficção científica ou mito. Mas os avanços contínuos da humanidade na tecnologia tornaram a palavra impossível quase obsoleta. Em nosso mundo moderno, esteroides podem gerar músculos hercúleos. Placas de titânio podem substituir e até melhorar nossas articulações naturais. E até guelras protéticas estão sendo desenvolvidas para que os seres humanos possam respirar debaixo d'água sem o uso de tanques de ar. Hoje, empresas contratadas pelo governo, como a Raytheon Sarcos e a Lockheed Martin, desenvolvem exoesqueletos para os militares americanos. Quando vestidos, eles permitem que os soldados andem, corram e levantem centenas de quilos praticamente sem esforço. O que torna os exoesqueletos tão legais é que são coisas para todo mundo. Qualquer um pode vestir, qualquer um pode ser herói. Você pode pegar uma pessoa com qualquer tipo de fraqueza física e torná-la maior que a pessoa com quem ela luta.
Exoesqueletos seria um exemplo de uma coisa que sai das histórias em quadrinhos para a realidade. E, na realidade, os exoesqueletos se tornam populares entre os militares. Um soldado pode usar um exoesqueleto Raytheon, por exemplo, e erguer 90 quilos. Apesar desses super-homens modernos estarem limitados em sua mobilidade, o desenvolvimento de exoesqueletos representa uma evolução incrível na relação entre homem e máquina. Mas essa tecnologia incrível existia antes, talvez no passado antigo da humanidade? É possível que algum tipo de tecnologia de exoesqueleto tenha sido usada em um passado remoto, por exemplo, no Planalto de Gezé? Imagine o operador de uma dessas máquinas de exoesqueleto saindo de dentro dela. Essa pessoa tem superpoderes. Apesar de nós sabermos que ele não tem poder nenhum, porque essa pessoa só está operando uma tecnologia sofisticada. Podemos dizer que com todos os avanços tecnológicos que fazemos hoje na ciência e em outros campos acadêmicos, nós estamos nos aproximando dos deuses. Não nos tornamos deuses. Não estamos nos tornando super-heróis de verdade. Só estamos parecidos com os deuses por causa de nossa tecnologia. Acho que temos uma necessidade inata de levar nosso corpo e nossa mente ao limite e buscar a superinteligência, a superforça e outros superpoderes. A razão disso é que as pessoas são fascinadas há muito tempo pelo que pode ser mais forte do que a humanidade. E se não é humano, então deve vir de outro lugar, seja um deus ou um extraterrestre. Mas com todas as realizações científicas, a humanidade talvez esteja se tornando cada vez mais vulnerável ao que seriam consequências terríveis. Há várias histórias de mortais comuns que crescem e se tornam soberanos, se tornam deuses, qualquer posição de enorme poder. E geralmente esses personagens depois se tornam corruptos. As histórias se mantêm e são recontadas por um tempo, muito tempo depois que suas fontes desapareceram, para nos ensinar que o poder corrompe, para termos cuidado com o que desejamos e para termos cautela com o grande poder. Porque ele tem a capacidade de ferir. Quase metade das nossas histórias são sobre uma tecnologia que perde o controle ou sobre o lado negro dela. Porque quando você fala em superpoderes, quando fala nessa transformação, tudo tem um preço. E sempre tem que pesar se esse preço é válido ou necessário para um bem maior. Às vezes não é. Às vezes o preço que se paga é grande demais quando você se perde nele. Todas as conquistas científicas da humanidade são exemplos de tecnologia emergente. Ou a conquista de superpoderes e de habilidades heróicas está em nosso DNA. Os humanos finalmente estão se aproximando das habilidades de seres que estiveram aqui antes. Eles seriam deuses? Ou, como alguns acreditam, ancestrais alienígenas que viveram milhares de anos atrás, possuindo poderes e habilidades milhares de anos mais avançados? Talvez só o tempo e os avanços futuros na tecnologia poderão nos dizer. Ou talvez tudo será revelado quando eles voltarem.